paz do Senhor. Aqui quem me saúda é o seu irmão em Cristo, irmão Francisco Mendes, aqui de Santo Domingo, República Dominicana. Eu sou brasileiro, mas moro aqui em outro país, no Caribe, aqui na República Dominicana, que estão perto de Cuba e do Haiti. Então, eu quero compartilhar o meu testemunho com a amada igreja, com os irmãos que me veem por esse canal. Eu quero começar, na verdade são dois testemunhos, vou tentar abreviar ambos testemunhos, para que não possa ficar muito comprido. Então, para começar, eu quero dizer que no ano de 94, eu estava nesse tempo com 15 anos, e então eu estava aí na casa dos meus avós, passando as férias escolares, que todos os anos nós costumávamos ir aí para passar as férias com meus irmãos lá e tudo. E então eu fui nesse ano para lá, numa localidade localizada no Baixo Madeira. Rio Madeira é um afluente do Amazonas que passa pelo Amazonas e por Rondônia. Então irmãos, uma certa noite, meu tio e meus dois irmãos, Hélio e Carlos, nós fomos numa canoa visitar alguns conhecidos, né, vizinhos, para conversar, né. Para ali tinha esse costume, né, de visitar as pessoas, de conversar, passar algumas horas lá, tomar um café. E então eu fui ali, né, com meus irmãos, com meu tio. Na ida foi tudo normal, porém depois que nós terminamos ali a visita, né, nós embarcamos naquela canoa. Só para ressaltar que essa canoa era uma canoa velha, que meu tio tinha achado ela no rio. Ela estava boiando no rio, e meu tio pegou ela, né? Estava à deriva. E levou essa canoa para casa para consertar ela. E ele a consertou, colocou breu nela, né? E tapou alguns buracos. Mas ficou um buraco, uma brecha grande em cima, que não tinha sido tapada. Então, continuando o testemunho, no caminho de volta, nós nos deparamos com uma embarcação, um barco que vinha no sentido contrário, e esse barco, ele passou por nós, e esse barco, ele fez uma onda, produziu uma onda grande. Lá no Brasil a gente chama de banzeiro. Então esse barco passou e produziu essa onda. E quando essa onda chegou na nossa canoa, a água passou por cima da brecha, né? E entrou na nossa canoa. A canoa começou a afundar. Eu entrei em pânico, né? Porque eu não sabia nadar. Na verdade, no momento que a canoa começou a afundar, eu vi que eu ia afundar, eu me agarrei no meu irmão, assim por detrás, na cintura dele, né? E nós começamos a afundar, né? Só para lembrar que era de noite, era mais ou menos meia-noite, a hora mais ou menos que aconteceu isso. Era meia-noite do dia 4 de fevereiro de 95, de 94. Então aí eu lembro, irmãos, que eu afundei com meu irmão, agarrado com ele. Nós fomos parar praticamente no fundo do rio. Estivemos aí lutando pela vida durante uns 5 minutos ou mais. Eu agarrado no meu irmão tentando soltar de mim. E graças a Deus,
pela misericórdia de Deus, meu irmão conseguiu se soltar. Ele subiu até a superfície da água e tomou fôlego e me procurou, né? Antes ele tinha me procurado. E como ele não me viu, ele tomou fôlego e desceu de novo, mergulhou de novo para tentar me encontrar. Quando meu irmão mergulhou, ele foi usando os braços, né, para ver se me encontrava, assim, tateando assim, tentando encontrar alguma coisa, e até, graças a Deus, pela misericórdia dele, conseguiu me pegar pela minha camisa. Quando meu irmão ele conseguiu me agarrar, então ele subiu, nadando comigo até a superfície. Eu estava praticamente já desmaiado. Eu só lembro que no meu pensamento eu não queria que aquilo fosse verdade. Para mim era um sonho, era um pesadelo, mas era a realidade. Eu estava morrendo ali. Eu via passar na minha mente coisas que eu não sei explicar, como luzes de diferentes cores passando na minha mente. A morte já aí a ponto de me tragar, mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele usou meu irmão que tinha 12 anos e eu 15 para me tirar do fundo daquele rio, o Rio Madeira. Para você ver o quanto Deus tem poder, porque nessa época era época chama de inverno, ou seja, da cheia. Esse rio chega, na época cheia, ele alcança os 20 metros de profundidade. Foi Deus, irmãos, que não permitiu que eu morresse naquela noite. Deus usou meu irmão, que também, ele me contou depois, que também já estava desfalecendo, não tinha mais forças, mas algo sobrenatural deu forças para ele, para que ele pudesse me encontrar no fundo daquele rio. Como alguém poderia encontrar numa escuridão daquela, numa correnteza forte que tem o Rio Madeira, irmãos? Até hoje eu me pergunto como Deus fez para que meu irmão me encontrasse, porque numa profundidade tremenda daquela, de mais de 20 metros, digamos. Foi o próprio Deus, pela sua misericórdia, pelo seu poder, que me salvou, que me resgatou usando meu irmão, porque Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na minha vida, de salvação para mim, para minha família. Deus sabia que no futuro eu ia ser um missionário, um evangelista da sua palavra. Perdão. Deus já sabia do seu projeto na minha vida, por isso Ele não permitiu que a morte me levasse. A morte sempre me perseguiu, irmãos, desde o meu nascimento, desde o meu nascimento, já com 8 meses, minha mãe disse que eu tive problemas no estômago e quase morri também. E assim foi o primeiro testemunho que eu tenho para compartilhar com os irmãos. E o segundo testemunho que eu tenho para compartilhar, se os irmãos quiserem colocar também no ar, no canal, amém. Se não quiserem, não tem problema, mas eu quero compartilhar para aumentar a fé dos irmãos. No ano de 2003 eu tive depressão, crise de pânico, ansiedade, tomava remédio controlado, tudo por causa de um problema que houve. Eu entrei em depressão, crise do pânico. Eu morava em Manaus nesse tempo, trabalhava com turismo, tinha um bom salário, tinha uma casa já, com uns 23 anos, com 22 anos tinha minha casa, porque aí eu tinha um bom trabalho, graças a Deus, Deus também abençoando. Mas aí veio a inveja e a perseguição do inimigo contra a minha vida. Em 2003 entrei em depressão, depois fui descobrir que era obra de macumba, que alguém fez obra para tentar me matar. Irmãos, eu escutava o inimigo, eu ouvia a voz do inimigo dentro do meu estômago, uma voz rugindo como um leão. Me dava medo, irmãos, eu tinha medo. Então, estava em Manaus deprimido, magro, eu pesava 83 quilos, eu estava pesando praticamente menos de 60 quilos. Eu não estava na presença de Deus ainda, eu estava longe, não estava no Evangelho ainda.
Mas depois eu fui buscar a igreja, tentar me libertar na Igreja Universal do Reino de Deus, mas lá eu não consegui, né? Eu quero dizer para os irmãos que esse processo foi grande, foi cumprido, perdão. Esse processo foi cumprido, mas então um dia eu decidi vir para Porto Velho, que é a minha cidade natal, estava em Manaus, a 900 quilômetros de Porto Velho. Então eu estava deprimido, mas Deus me deu força naquele momento para que eu pudesse me levantar e para comprar uma passagem de avião e ir para Porto Velho. Foi uma coisa extraordinária, porque eu não tinha nem condições de me levantar para ir na esquina comprar um pão, porque eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de morrer, eu estava com síndrome do pânico, já tinha sido condenado pelos médicos a tomar remédio por toda a minha vida. Então mas um dia Deus me deu força para me levantar e comprar uma passagem de avião e ir para Porto Velho. Aliás, compraram a passagem para mim, eu fui para o aeroporto. Cheguei em Porto Velho, cheguei curado, para você ver como é que é a fé. Eu tava com uma fé tão grande, né? Cheguei em Porto Velho curado, já não tinha mais as dores no corpo, eu já não andava devagarzinho, as forças voltaram nas pernas, foi uma coisa grande. Mas depois, irmãos, a dúvida veio na minha mente, o inimigo colocou dúvida, e a dúvida é uma coisa terrível. O inimigo colocou dúvida na minha mente de que eu estava realmente curado, né? Então, passado com o tempo, voltaram os pesadelos, eu sentia angústia de novo, tristeza, sentimento de morte, e aquilo foi voltou com força, e eu entrei em depressão de novo. Todo dia era uma luta terrível que eu passava, uma tristeza, uma angústia terrível, sentia a morte como se estivesse perto de mim. O que aconteceu foi que eu não soube lidar com a situação, comecei a beber remédio controlado, para dormir tudo. Minha mãe estava para ficar louca porque eu não conseguia dormir, e não deixava ela dormir também. Foi terrível. Até que um dia, irmãos, alguma coisa sucedeu, praticamente meu coração parou, né? Parou. Deu uma crise em mim assim tão forte, eu senti o inimigo lutando contra mim, senti como que meu coração estivesse estourando por dentro, senti quando algo se arrebentou por dentro de mim, e eu fiquei ali agonizando e me despedi da minha mãe. Eu chamei minha mãe e disse assim, que eu já estava partindo. Eu me despedi dela e aí fechei os olhos e aí digamos que expirei assim, porque eu estava sentindo já que não tinha mais ar dentro de mim. Quando fechei os olhos, eu fui baixando, né? Fui baixando, eu não via nada, só uma escuridão que eu não via nada, escutava vozes e uma chama de fogo assim, como uma tocha assim, não sei, uma coisa assim, fogo, né? Uma coisa terrível. Aí fui no meu pensamento, eu comecei a crer que aquilo que a Bíblia dizia era verdade, né? Que o inferno realmente existe. Eu duvidava, mas depois dessa experiência eu fui ver que realmente é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. E aí eu fui baixando, eu não sei por onde estava eu, não sei, só lembro disso. E aí, irmãos, foi quando a minha mãe, fiquei mais ou menos 5 minutos desacordado, e de repente assim, minha vida voltou de novo, voltei. Aí eu disse para minha mãe assim, a morte não me quis, mãe. Só que eu pensei que estava tudo bem, mas não. O inimigo ainda não me deixou em paz. Eu escutava uma voz que falava na minha mente assim, que com ameaças assim, do que ia acontecer comigo, né, que isso ia acontecer na minha vida, muita coisa ruim ia passar na minha vida, que eu ia morrer não sei onde, entendeu? Muitas coisas ruins assim foram. Eu escutava essa voz falando comigo
e praticamente aí eu comecei a fazer coisas obrigado, eu senti uma quentura no corpo terrível. Eu era, o inimigo me obrigava a fazer coisas que eu não queria, né? Até mesmo comer areia quente, porque se eu não comesse, aí aquilo ali, aquela força me afligia dentro do meu estômago, uma quentura terrível, se eu não fizesse o que ele queria. E aí aí eu fiquei despido na rua, foi uma coisa terrível. E ele me obrigou a bater a cabeça no muro, tudo isso. E aí foi quando minha mãe chegou, né? Eu estava tava naquele, eu tava naquele, aquele tormento, né? Minha mãe chegou, e aí foi quando conseguiram me agarrar e me jogaram dentro de um carro e me levaram para o hospital, né? E aí quando chegou no hospital, gritando para que me soltassem, e aí foi quando me aplicaram uma injeção, e aí eu adormeci. Acordei no outro dia, dentro do hospital estava, olhei para cima, eu estava falando, não, eu estou vivo ainda. Eu tava cuspindo a areia que eu tinha comido, que o inimigo me fez eu comer, e estava colocando tudo aquilo para fora. Né? Os pés inchados, acho que creio que a cabeça também um pouco quebrada, mas Deus não deixou que eu morresse. Glória a Deus. O inimigo estava ali tentando me matar até mesmo dentro do hospital, tentando me sufocar, me engasgar. Eu via as coisas se mexendo, os objetos se mexendo. Eu sentia um medo. E eu passei 12 dias ali, naquele hospital, internado. Passei 12 dias no Hospital João Paulo, lá em Porto Velho. Então, passei 12 dias ali naquele hospital. Praticamente quase todo dia morria gente ali, naquela sala. E eu pensava que eu seria o próximo. Mas não. Eu pensava que eu ia ser o próximo, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu que eu fosse o próximo. Mas o diabo queria, a morte queria me levar. O inimigo estava ali lutando para querer me matar. Mas Deus, por sua misericórdia, não permitiu. Saí daquele hospital, minha vida, aí fui em busca da libertação. Né? Todavia, ainda não tinha sido liberto totalmente, mas eu precisava da libertação. Então eu fui, um dia passando, depois de dias lutando pela libertação, passei em frente de uma igrejinha humilde. Aí tinha um irmão, um pastor de uma cidade chamada Humaitá, um jovem, pregando, né? E eu passando em frente dessa igreja, esse pastor me chamou, estava numa campanha, creio que estava terminando a campanha. Ele me chamou jovem, eu tinha nesse tempo 23 anos a 24 anos. E disse, jovem, venha cá, quero falar com você. Deus me revela que foi feita uma obra de bruxaria contra a tua vida para te matar. Exu da morte, aí ele falou uma coisa assim. E a foto, pegaram uma foto minha e enterraram, e a foto, ao passo que a terra ia consumindo a foto, eu também ia me consumindo. Mas nessa noite Deus estava me libertando dessa obra maligna. E aí ele disse para mim, pensa em Deus e fecha os olhos. Eu pensar em Deus, mas como vou pensar em Deus agora? Aí eu pensei, né? Pensei em Deus, tive fé. E aí quando veio de repente, irmãos, vi aquela luz, como o sol, aquela bola de fogo vindo assim na minha direção. Eu caí por terra, comecei a vomitar. E aí começou o processo da minha libertação. Vomitei ali coisas ali, a bruxaria que fizeram para acabar com a minha vida. Deus me deu a vitória naquela noite. Foi um processo, depois de tudo isso, eu tive um processo ainda da total libertação, mas Deus me libertou. Para a glória de Deus. Não quero dizer que não importa, irmãos, a dificuldade, o inimigo pode lutar contra a vida dos escolhidos de Deus. O inimigo pode lutar contra os escolhidos do Senhor.
mas Deus dá a vitória para nós. Então nós passamos por processos difíceis na vida, mas quando Deus tem um chamado na nossa vida, o diabo não vai te matar, até que Deus cumpra esse projeto. O inimigo vai se levantar com fúria, mas Deus é maior. O Senhor fez a obra na minha vida. São dois testemunhos fortes da minha vida que eu compartilho nesse dia com vocês, para dizer que Deus, quando tem um projeto na vida de um ser humano, o inimigo pode lutar o quanto queira, mas Deus, ele vai dar a vitória. Somente crer nisso. Amém? E Deus tem um projeto na tua vida também. Deus tem um chamado para você. E qual é o meu chamado? O meu chamado é para missões. Eu sou evangelista desde 2013 pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Estou aqui no país da República Dominicana, já tive mais de 10 países anunciando a palavra de Deus. E aqui estou agora, na República Dominicana, onde moro com minha esposa, onde Deus me trouxe aqui para fazer a obra. Continuo fazendo a obra aqui nesse país, aqui pela minha igreja e também por Jesus Cristo, primeiramente por Deus, Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você, Deus me poupou da morte para que hoje eu estivesse aqui anunciando o Evangelho. Esse é o testemunho que tenho que compartilhar com os amados irmãos, e agradeço a oportunidade que em nome de Jesus. Amém.